sobre a murmuração. Mas eu puxei aqui para Coríntios, bem rapidinho, Coríntios 10, que diz assim também. Não precisa dos irmãos abrir as nossas Bíblias, não só escutar. 10 diz assim também: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Glória a Deus. Então, meus amados, hoje nós ouvimos muitas coisas boas aqui, louvores que tocaram em nós. Eu particularmente fui tocado pelos louvores nesta noite, de cada irmã que louvou. Palavras que foram ditas nesta noite de cada irmão, se já passou aqui. Até mesmo de palavras que nós pensamos assim: eu vou ouvir esse irmão falar uma palavra que vai tocar no meu coração. Mas se não for da vontade de Deus, você não vai ouvir não. Mas quando é da vontade de Deus, você fica no seu canto ali, e o irmão, até mesmo sem saber ler, começa a falar, e você sente uma presença maravilhosa. Glória a Deus! Essa sim que é a palavra. Glória a Deus. Aleluia! Não adianta nós vir aqui, num lugar que é santo, porque você sabe que aqui é santo, aqui não é de brincadeira. Aleluia! Você vir todo desconcertado e querer agradar todo mundo. Jesus veio ao mundo, Aleluia! mas nem a todos ele agradou. É verdade. Aleluia! Muitos não quis, mas ele estava lá de braços abertos. Aleluia! Para resgatar a todos, mas muitos não quiseram. Glória a Deus. E eu não quero fugir da palavra, meus amados, e vou aqui ler novamente aqui alguns dos versículos que eu li e tentar passar para os irmãos o que eu entendo desta palavra. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia relata em que quando Deus fala a Moisés e Arão, fala de um povo que estava no deserto. O louvor que a irmã Daniela louvou falou do deserto. E esta palavra da murmuração, ela se refere em que o povo estava no deserto. Passaram 40 anos, não foi, pastor? 40 anos no deserto, sofrendo. Mas sabe o que muito, entre aspas, não era todos não. A Bíblia relata, não era todos, viu? Mas muitos que estavam ali faziam, era murmurar contra o Senhor. Murmurava tanto que o Senhor, mesmo fazendo as boas obras para ele, mas eles continuavam murmurando. A Bíblia relata que quando estava de dia, o sol pegando fogo no deserto, eles começaram a murmurar tanto que o Senhor teve misericórdia dele e mandou uma nuvem para que fizesse sombra para eles. Aleluia! E eles, o sol não queimasse a pele deles. Aleluia! Glória a Deus! À noite, o frio estava tão forte no deserto, porque é assim, né? É igual no monte aí. Se você está de noite num monte desse, é um frio que bate e vocês passar aí até a madrugada aí, se for nessa época de vento frio, você não aguenta não, e você corre para casa. É assim. Mas o frio era tão forte que Deus fez com que uma coluna de fogo descesse do céu para... Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Mas mesmo assim, existia murmuração. Mesmo assim, imagine só. Na hora da comida, o povo já estava cansado de comer só o maná do céu, que Deus dava o maná, uma comida que era saudável para todo o povo, mas o povo reclamava, queria carne. Eita, Deus fez o povo comer tanta carne que a Bíblia relata que eles colocavam pelo nariz, eles botavam para fora a carne, de tanta carne que comeram. Glória a Deus! Por murmurar. Aleluia! E sabe o que isso acontece, meus amados? A murmuração é um dos pecados que desagrada ao Senhor Jesus, desagrada ao Espírito Santo, desagrada a Deus. Partindo para o nosso lado, hoje em dia, no que vivemos aqui nesta terra, muitas das vezes nós murmuramos com as coisas que temos de bom. De bom. Também existem coisas ruins, mas as coisas boas que nós temos, muitas das vezes nós ainda murmuramos. Queremos que seja melhor o que pensamos. Vou dar um exemplo. O irmão aqui, ele viu quando eu passei com 4 peixes, foi, irmão? 4 peixinhos. Cheguei em casa, coloquei uns peixinhos na geladeira, dei uma parte a um amigo meu que estava ali precisando.
Enfim. Mas quando eu pensei que cheguei em casa, fui para o mar, nessa direção, arriscar a minha vida naquelas ondas, passei lá para trás das pedras, em cantos fundos, que eu descia, que pensava que não ia chegar mais embaixo, a água escura, turva. Mas quando eu cheguei em casa, sabe o que aconteceu com o irmão Zé Carlos? Eu ainda murmurei. É feio dizer isso, irmão, é feio, você está pregando sobre a murmuração, mas é o que eu estou dizendo, que o cristão muitas vezes murmura por ter as coisas boas. Não adianta eu estar aqui fingindo, não. Eu disse, meu Deus, não peguei um peixe grande e bom. Mas depois, sabe o que eu fiz? Me arrependi. Me arrependi e fui pedir perdão a Deus, porque só em Deus ter me levado e me trazido em paz para o meu lar. Para mim poder ver a minha esposa, ver os meus filhos que estavam em casa, ver todos os que eu conheço. Porque hoje, talvez, isso foi na quinta-feira, irmão. Quinta-feira, numa corrida tão rápida que eu cheguei do trabalho bem cedo mesmo e corri para a Maré. Se fosse outra ocasião, sabe onde eu estaria agora? Dentro de um caixão. Já acho que uns 3 dias já podre, fedendo. E a murmuração, eu não pensei nisso, né? Mas quando eu pensei na forma que eu murmurei e corri aos pés do Senhor, pedi perdão por ter murmurado contra essa bênção que Deus me deu, eu me senti totalmente errado. E para a glória de Deus, ontem fui a outra pescaria, peguei 2 peixes, 2. Mas glorifiquei a Deus, porque ainda fui uma viagem mais longe ainda. Não fui aqui na beirinha não, foi longe. Sabe essa distância aqui de 8, 10 quilômetros para dentro do mar. Aleluia, glória a Deus. Onde você olha só água, aquele azulzão, aquela água azul. Mas sabe o que foi isso? O pensamento que veio em mim de murmurar, coloquei para trás e agradeci a Deus por voltar para o meu lar. E isso é o que a palavra tem nos ensinado. Quando o versículo 27 diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Diz o Senhor, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Olha só, aí é certo você e eu viver murmurando contra Deus? Se você tem o seu carrinho velho, agradeça por ter seu carrinho velho. Eu queria um carro novo. Sim, mas enquanto você tem aquele carrinho velho, se você orar e agradecer a Deus por aquele carrinho, pode chegar um novo. Pode, porque Deus é o Deus do impossível. A minha casa, olha só, vou lhe dizer, viu? A minha casa, eu pedi tanto a Deus uma casa. Um pastor, que eu nunca nem vi esse pastor, a primeira vez, ele olhou na minha cara assim, entregou. Aquele homem não estava só pregando bênção, não, ele estava pregando a palavra. Mas nesta noite ele olhou para mim e disse: olha, varão, tu está pedindo uma bênção a Deus, e essa bênção é uma chave. E Deus vai dar nas tuas mãos para tu ver que Deus é Deus. Sabe o que eu fiz? Botei a minha mão e recebi. Eu recebi, irmão. Em nome de Jesus. Fiquei ali, era no monte. O falecido pastor, aí que Deus o tem, ele estava presente, e alguns dos irmãos, o nosso pastor Adel, que ainda não congregava aqui, eu nem conhecia o pastor. A minha esposa devia conhecer ele, que ele veio uma vez aqui, muito tempo, não foi, pastor, pregar uma vez, e me falaram do Senhor, eu disse amém. Pregava. Aí quando esse irmão me falou que tinha uma bênção para mim, essa chave eu recebi. Com pouco tempo, consegui trabalhar, sem murmurar, viu? Agradecendo a Deus, juntando um trocadinho, hoje tem a minha casa. Glória a Deus! E a murmuração, que muitas das vezes eu murmurei, quando eu chegava na minha casa, via ela tão pequenininha, eu disse, mas que casinha pequenininha é essa? Meu Deus do céu, não vai dar para a família não. Era um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala bem pequenininha, apertada. Aí hoje, para a glória de Deus, quando eu comecei a entregar a minha vida a Deus e fechar a minha boca sem murmurar, hoje tem o quarto do menino, tem o quarto meu e da minha esposa, tem o quarto das meninas. 3 quartos, era só um quarto bem pequenininho, hoje é 3. O quarto da minha esposa com banheiro suíte, para a glória de Deus. Na cerâmica, e pretendo continuar mais ainda, se eu puder, conforme a vontade de Deus, não da minha vontade, não para me engrandecer não. O meu sonho era ter a minha casa toda rodeada de varanda, para quando eu poder
colocar a minha redinha ali, me deitar um pouco e descansar. Porque esse foi o sonho que Deus me deu e eu realizei. Mas quando passamos a murmurar, não conseguimos nada não. Verdade. E o que é que diz a Bíblia Glória a Deus. sobre a murmuração? Glória a Deus. Que alguns dos que estavam ali murmurando não entraram na terra prometida. É Deus. Ai, ô maravilha. Oh, que maravilha, tá vendo aí? É assim que Deus faz. Glória a Deus. Glória Então, a meus Deus. amados, não desista dos seus sonhos. Persista, persevere. Busque a Deus conforme a vontade de Deus. Mas vamos a partir de hoje aprender com esta palavra sem murmurar. Que a murmuração não é de Deus. Glória a Deus. Ao contrário, Deus abomina a murmuração, porque está escrito aqui. O Senhor mesmo disse, por conta da murmuração de muitos, ali muitos não entrariam na terra prometida. É verdade. E é o que Deus está falando para nós nesta noite. Aleluia. Aleluia, Ao Deus. invés de murmurar pelo teu esposo, que às vezes briga com tu, Eita, glória. vai agradecer a Deus por teu esposo. É mesmo. E tem muitas mulheres aí que estão aí fora querendo tomar o teu esposo. Eita, glória. Eu também, quando tem uma mulher que está te ajudando Chega. do teu lado, vai agradecer, não murmura não, porque tua esposa acordou com os cabelos afurulhados. Eita. Assustando a todo mundo. Agradece pela tua esposa. Glória a Deus. Agradece por tudo que tu tem. Mulher. Essa palavra desta noite é para mim e para você também. Aleluia. Deus faz em nossas vidas. Glória a Deus. Ah, meu Deus. E aí tem 5 minutos. E desde já, meus amados, eu quero agradecer esta linda palavra de Deus que foi falada ao nosso coração. E através disto, venhamos aprender a agradecer mais a Deus do que a murmurar. A porta que Glória foi a Deus. aberta nesta noite, que o inimigo não pode fechar, esta porta espiritual, como o pastor falou, é a porta que Deus vai dar a vitória para você prosseguir. Aleluia. Nos caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. E não voltar para trás, mas Glória a prosseguir Deus. em frente. É Deus, E desde já, meus irmãos, eu agradeço por esta palavra, pela Glória a rica Deus. oportunidade, em nome de Jesus. E 5 minutos é do pastor. Oh, glória. Aí pode dizer, eu conheço a Jesus. Mas se você dizer, não preciso ir para a igreja não, já conheço a Jesus, está totalmente enganado, mentindo para si mesmo. É verdade. Glória a Deus. Também nesta noite eu ouvi um outro pastor dizer, sabe uma das coisas muito lindas? Eu não ouvi um pastor de nenhuma forma dizer, olha, Jesus vai entregar a chave do teu carro esta noite, da tua casa, do teu apartamento. Não. Ele disse que tem a chave, mas a chave de quê? Do teu ministério. Glória a Deus. Onde você Aleluia. pode isso aí, ó, pegar a tua Bíblia, Aleluia. pegar a palavra. Glória. É assim que Deus faz. É verdade. O teu ministério de louvar, colocar o teu celular carregado cheio de louvor lindo, mas para não se amostrar na glória de Deus. E louvar sair. Glória. Essa foi a palavra que eu ouvi nesta noite. Eu me senti cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a O irmão Jesus. Valdeci também falou uma palavra em que a palavra do Senhor diz, Isaías, Oh, aleluia. 41:10. tá vendo aí? O que diz Isaías 41:10? Não temas, eu sou contigo. Não te Não assuste. temas, eu sou contigo. Porque muitas das vezes nós temer as coisas do mundo. Imagine só, Aleluia. glória a Deus. O louvor que a irmã Deliana estava falando, minha esposa louvando aqui, eu estava prestando atenção nas coisas e falou em deserto. Em deserto. E vamos já falar aqui sobre o deserto, a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, se passar pelo deserto, é uma das provações que o crente vai andar no deserto, mas não é para ficar murmurando, não. Essa vai ser a palavra da noite. Mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E só para não ficar nessas palavras, eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Glória a Deus.